paz de Deus, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Depois de muito tempo aparecendo aqui, fazendo um novo vídeo para vocês. E eu vou contar um pouquinho sobre o nosso primeiro mês aqui em Portugal, como é que foi. Agora a gente já está indo para 2 meses aqui. E o primeiro mês foi muito corrido, mas fluindo. E eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como é que foi. Primeira coisa que eu vou deixar para vocês é a palavra que está em Salmo 119, 105. Um dia antes, 2 dias antes da nossa viagem, né, na nossa despedida, eu levei essa palavra e não imaginava o quanto ela faria sentido na nossa vida aqui. E diz assim, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tem aqui a continuação, mas eu não vou ler até o fim aqui, mas se vocês quiserem ler depois até o 111. Desculpa ainda, minha voz até hoje ainda fica meio rouca. Mas o que eu quero falar um pouco sobre essa palavra e sobre tudo que nos aconteceu é o seguinte. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Se não fosse a palavra do Senhor para nos sustentar nesse tempo, eu não sei como teria sido. Sinceramente, assim, de todo o coração eu digo isso. A nossa primeira semana em Portugal, nós ficamos doentes. Eu fui a primeira, eu já cheguei aqui com a garganta meio ruim. Não cheguei a ficar muito, assim, debilitada, mas eu fiquei bem ruim, meio gripada, daí deu uma afta, porque eu bati bem a boca, assim, e deu uma afta, daí eu fiquei quase uns 15 dias sem conseguir comer, com a garganta ruim, doendo, rouca, eu não conseguia falar direito. Aí logo depois eu fui melhorando, o Miguel ficou ruim, deu febre no Miguel, uns 3 dias direto, ele não tinha outros sintomas, só tinha febre. Teve um dos dias que a febre dele chegou a 40 graus e a gente não sabia o que era. Levamos no médico e mesmo assim não deu nada. Mas ele nunca tinha tido uma febre tão alta assim. Aí depois a gente melhorou, o João Vitor ficou ruim também. E a gente notou que foi assim, pela qualidade do ar. Aqui é muito diferente, muito seco, né? Ainda mais nesse tempo de verão, tem muito incêndios florestais, então fica um clima muito seco. Então, essa foi uma das primeiras dificuldades que nós tivemos na primeira semana que chegamos em Portugal. No começo, a gente praticamente assim, só foi correr atrás de ver documentações, de resolver as coisas, deixar tudo o mais arrumado possível. Então a gente foi ver casa, a gente procurou um carro, porque aqui é muito necessário você ter carro, porque não tem condução. Aqui eles chamam ônibus de autocarro e assim, não tem. São poucos os horários que tem. Então é necessário ter carro, principalmente para poder trabalhar essas coisas, se locomover, né, para o que precisa. Fomos ver casa, pesquisamos casa. Na nossa primeira semana, nós ficamos na casa da minha tia. Ela nos ajudou muito, muito, muito com tudo que nós precisamos, assim, a respeito de documentação, de ir atrás de documento, de ver casa, de como é que arrenda, que alugar se chama arrendar aqui. Como é que arrenda a casa, como que faz as coisas do carro, porque o carro aqui a gente adquire o carro. E todos os carros têm que ter seguro, é obrigatório. Foram muitas coisas assim, muitas documentações e correr atrás de emprego. No nosso primeiro mês a gente praticamente fez isso, a gente ficou arrumando documentações, procurando casa, procurando carro, vendo coisas para casa, né, porque a gente ia mudar para uma casa, geralmente aqui as casas, muitas delas são mobiliadas, mas ainda assim você tem que comprar copo, talher, prato, panela, né? Porque a casa é mobiliada, mas essas coisas pequenas não tem na casa.
Então a gente a gente comprou isso também. Muitas coisas a gente ganhou, porque minha tia tem também as duas crianças, né? Os netos dela, que são quase a mesma idade ali do Miguel, então vamos supor, cadeirinha para pôr no carro, eles já não usavam mais, daí veio pro Miguel. Então isso assim nos ajudou muito a economizar nessa parte. Gente, assim, vocês querem vir para Portugal? Venham com dinheiro. Não é por, assim, se você vem sozinho e quer arriscar, tudo bem. Mas, igual no nosso caso, a gente veio com a criança pequena. A gente veio já com a noção que a gente precisava, sim, de bastante dinheiro para poder se estabilizar até conseguir um emprego. Mesmo a gente trazendo bastante dinheiro, né, bastante em real, vamos dizer assim, ainda assim a gente ficou bem no estreito. Chegou momentos que, assim, por quê? A gente veio praticamente, assim, entre aspas, com o dinheiro contado. Só que nós tivemos imprevistos no meio do caminho. Por exemplo, a casa onde nós morávamos não deu certo. A gente precisava sair da casa porque a casa não teve um outro problema, tipo, a princípio não passava recibo, e aqui esse negócio de passar recibo é muito importante, porque nós temos agendamento no AIMA, que é para a gente conseguir o título de residência para permanecer no país. E para o AIMA, a casa que não passa recibo recebe uma multa, tipo, o dono da casa que está alugando essa casa recebe uma multa altíssima por ele não passar o recibo. Seria como se ele estivesse sonegando imposto. E a gente não queria prejudicar ninguém aqui. Então, nós já começamos na saga de tentar mudar isso e ir para outro lugar, porque a gente não queria prejudicar ali o senhorio, né, que é o dono da casa e tal. Então, nós tivemos o imprevisto. E nós, nessa brincadeira, perdemos 450 euros, ou seja, é muito dinheiro. 450 euros aqui faz muita diferença. E com isso, assim, a gente veio praticamente, entre aspas, com o dinheiro contado e a gente não contava com isso. Se não fosse aqui a minha tia nos ajudando, nós teríamos passado um perrengue muito grande. Então é por isso que eu digo assim, se você vem sozinho, quer arriscar, vem com pouco dinheiro, beleza. Mas se você vem com o filho, venha com dinheiro suficiente, preparado para imprevistos. Não significa que vai ser impossível você conseguir um emprego, essas coisas, mas imprevistos acontecem. Por quê? João Vitor trabalhou em 2 lugares onde não pagaram ele. Ele saiu daquele lugar e ele não recebeu. O último que ele trabalhou 10 dias, foi em um restaurante e ele não recebeu. Imprevistos? E a gente, querendo ou não, tem coisa para pagar, né? Mas a gente sempre ali, a minha tia veio nos ajudando e tal, mas também eu já estou trabalhando. Então, isso foi tranquilo. Uma dica que eu dou para vocês: quem quer vir para Portugal, né? Venha, se programe para vir na época do verão. Por quê? Na época do verão é a época que tem muitos imigrantes aqui, muitos imigrantes, principalmente dos países ao redor, França, Espanha, né? E assim, como tem muito imigrante, eles precisam de uma demanda maior de gente para trabalhar. Para você poder arrumar emprego rápido, no verão é a época exata para isso. Agora, no inverno, significa que você não vai conseguir emprego? Não significa, até porque Deus é quem abre as portas para nós, não é mesmo? Mas significa que as vagas são quase nulas, entende? Mas assim, você está sendo conduzido por Deus, precisa vir para cá, porque Deus está te conduzindo para vir para cá. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Onde a palavra se encaixou na nossa vida? Em todos os momentos, assim, quando a gente se via no aperto, a gente viu o Miguel com febre de 40 graus, ele desfalecendo. A palavra do Senhor foi luz para os nossos caminhos. Havia momento que a gente via assim, Senhor, o dinheiro está acabando. E agora, meu Deus do céu, o dinheiro está acabando. A gente não vai ter nem para comprar um remédio, se for preciso comprar para o Miguel. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. E em todo momento, assim, o Senhor nos supriu. Em tudo que a gente precisou. Claro que minha tia falava pra gente assim, né? Falava.
Se vocês precisarem, vocês me avisem. Mas tá certo, mas a gente não queria ficar incomodando. Mas em todo momento, o Senhor vinha e supria as nossas necessidades. Gente, isso é incrível. Sabe o que é você realmente depender do Senhor? Isso tem acontecido todos os dias, até hoje, nas nossas vidas. Desde que nós pisamos os pés aqui, nós estamos dependendo do Senhor. E em todo momento, a palavra dele é luz para os nossos caminhos. Então, muitas vezes, assim, a gente se encontra em desespero, a gente vai, ora, procura na palavra, e o Senhor vem e traz o conforto, mostra a direção, abre uma porta, abre um caminho. E isso, assim, é espetacular. Você depender do Senhor não tem nada igual. A questão de documentação, gente, é muito difícil. Tem algumas coisas que, assim, eu achei que ia ser tranquilíssimo. Eu já tenho o NIF. O NIF é o número do contribuinte. O que é o número do contribuinte? É igual ao CPF do Brasil. Você usa para simplesmente tudo. É o seu número de identificação fiscal aqui. Então, o seu número, o seu CPF é esse NIF. O NIF a gente já veio do Brasil com ele. Então, beleza. Mas tem um outro negocinho que se chama NIS. NIS é como se fosse, assim, um INSS do Brasil. É uma carteira de trabalho, é uma coisa que você precisa, é um documento que você precisa para você declarar o seu imposto, né, sobre aquilo que você trabalha para o governo. E para tirar esse NIS, gente? Porque muitas empresas não contratam sem o NIS, mas o NIS você só consegue tirar com um contrato de trabalho. Então é muito difícil. Ficou nesse caminho sem volta e em tudo a gente orando e falando, Senhor, abra uma porta para nós que a gente consiga tirar o NIS. E nisso a gente via ali o dinheiro acabando, a gente não conseguindo emprego justamente por causa da falta do NIS. E a gente entrou em desespero, só que daí a gente orou, entregou nas mãos de Deus e o Senhor abriu as portas. Depois o João Vitor começou a trabalhar em um lugar que dava o NIS, que dava um contrato de trabalho mesmo sem o NIS, para dar entrada no NIS. Porém, ele trabalhava de manhãzinha, né? E depois a gente praticamente não estava vendo ele, a gente só via ele aos domingos. Então a gente começou a ir numa igreja, a gente visitou algumas igrejas e nos identificamos melhor com uma. E a gente via que a gente não conseguia ir para a igreja junto. A gente só ia separado. Ou ele ia num dia e eu ia em outro, porque os horários não batiam. E lá vai eu de novo começar a orar. Senhor, não vim para cá para ficar separada do meu marido. Eu não vim para cá, Senhor, para a gente fazer a obra separado. A gente não veio para cá para isso. O Senhor nos trouxe por um propósito para cá. E o Senhor queria que a gente cumprisse esse propósito junto. Desde o Brasil, gente, assim, o Senhor já mostrava para mim que não era para a gente fazer as coisas separadas. O meu visto chegou primeiro do que o do João Vitor. Chegou um mês antes do João Vitor. E o João Vitor falava para mim assim, vai você na frente. Eu falava, não, Senhor. O Senhor me deu um sonho e falou que é para a gente fazer as coisas juntos. E eu fui lá e falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, esse emprego não tá certo. O João Vitor, a gente não vê ele. O Miguel começou a ficar doente, gente. O Miguel tinha febre emocional. Viu o pai dele, passava febre. Ficava bem, enquanto estava com o pai dele em casa. Agora, o João Vitor começava a trabalhar, o Miguel dava febre. Não tinha nada. Não tinha dor, não tinha nada, só dava febre. E eu falei, Senhor, eu quero meu marido em casa. Por favor, Pai, que o Senhor nos ajude a abrir outra porta de emprego para ele. E foi quando o Senhor, milagrosamente, abriu uma porta maravilhosa. E hoje ele trabalha na mesma empresa que eu trabalho, em outro setor, em outro ponto, que são vários pontos que tem pela cidade. E o horário, graças a Deus, muito bom para nós. Agora a gente consegue ir na igreja junto. O Miguel já tem ele presente em casa. Então, olha só como a lâmpada, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Em tudo aquilo que nós precisamos, se nós recorremos à palavra do Senhor, Senhor, o Senhor disse isso e isso na tua palavra. Senhor, o Senhor nos prometeu isso e isso. Nós temos um respaldo bíblico, gente. Nós temos a proteção, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Ele fala, Ele cumpre. Então, assim, em tudo que nós precisamos, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida.
que você vai receber o direcionamento, você não vai ter falta de nada, o Senhor vai ser provisão na tua casa, o Senhor vai ser provisão para tudo aquilo que você tem entrado em desespero, porque vê que não vai conseguir. Coloca o Senhor na frente e você vai ver as coisas serem diferentes na sua vida. Esse foi, assim, o primeiro vídeo. Eu sei que acho que deve ter ficado imensamente longo, mas foi um pouquinho da nossa experiência. Se Deus quiser, mais pra frente a gente vai contando mais coisas, assim, detalhadamente, aos pouquinhos. E se Deus quiser, não vou parar com os vídeos, mas cada dia ficando mais frequente aqui. Mas esse foi um pouquinho da nossa experiência. Se vocês tiverem dúvida e quiserem deixar nos comentários, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Apesar das dificuldades, apesar das barreiras enfrentadas, passadas, mas eu agradeço a Deus por estar neste lugar. Está sendo uma experiência, assim, incrível. E se você tem sonhos como esse que eu tive, se prepare para viver os sonhos de Deus. Deus é quem coloca esses sonhos dentro de nós, e eu creio que Ele só põe um sonho no nosso coração com a intenção de realizá-lo. Então, se você tem um sonho, comece a caminhar em direção a esse sonho, porque o Senhor tem a vontade de poder realizar esse sonho seu, e eu creio que Ele vai realizar. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Que você fique com essa palavra e lembre-se que, apesar de agora grande parte das pessoas que eu conheço estão no Brasil, né, que assistem o vídeo estão no Brasil, mas receba o meu abraço daqui de Portugal. E graças a Deus pela internet, porque agora a gente nunca mais fica longe, né? Que você fique com essa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe e até a próxima.